Vamos agora para a questão 31, em que nós temos aqui uma obra que tem cestos para lixo, bancos, um tapete, luminárias no alto e fios, lâmpadas e vários outros objetos. Então, é uma obra de uma artista norte-americana chamada Jessica Stockholder. Nas décadas de 1980 e 1990, a voga da instalação leva ao uso e abuso desse gênero de arte em todo o mundo, o que torna impossível a tarefa de mapear a produção recente. Da nova leva de artistas que investe na produção de instalações, é possível destacar a obra da norte-americana Jessica Stockholder, pelas soluções originais. Suas instalações tematizam de algum modo a própria ideia de construção. Lembram canteiros de obras ou ambientes em reforma. Os andaimes, fiações soltas, tijolos, cavaletes de madeira e etc. Estão à mostra, recusando a ideia de finalização. E as cores vibrantes que tomam a cena permitem recuperar a pintura e a ideia de acabamento. A obra de Jessica Stockholder é considerada como instalação por quê? O que é uma instalação? As instalações, elas são obras, né, para alguns autores, que teria surgido ainda na época do dadaísmo. Outros autores consideram que seria na década de 70 ou 60, né, já com esse nome. Outros consideram que na década de 40, Marcel Duchamp teria feito a primeira instalação. De qualquer forma, nós vamos entender a instalação pelo fato dos objetos estarem instalados provisoriamente em um determinado espaço, daí terem recebido essa denominação. Embora hoje existam algumas obras que estejam montadas em caráter definitivo, né, ou em caráter permanente, porque a partir da segunda metade do século XX, já do final do século XX e início do século XXI, várias instituições adquiriram e montaram em caráter permanente algumas obras já icônicas, né, já bastante famosas em seus espaços. Entre essas instituições, uma das mais famosas é a Inhotim, que fica em Minas Gerais. Em Brumadinho, Minas Gerais. Então, a instalação, a obra de Jessica Stockholder é considerada como instalação por quê? Representa objetos usados do cotidiano. Primeira coisa, uma instalação, ela não é uma representação. Então, ela é o próprio objeto que está ali, não é representação. Utiliza objetos reais organizados em um espaço. Ali é balde de verdade, quer dizer, cesto, né? Cesto de verdade, cavaletes de verdade, luminárias de verdade. Tematiza a estética do dia a dia dos espaços urbanos. Ela não tem um tema específico. E ela poderia estar... Ela tem um tema, ela pode... A gente pode até dizer que ela trabalha com essa temática. Mas não é por isso que ela é uma instalação. Poderia ser um quadro, poderia ser uma escultura com esse mesmo tema. Isso não faz dela uma instalação. Poderia ser uma outra linguagem, poderia ser até uma música com esse tema. Associa novas técnicas e tradição. No contexto industrial, eu poderia fazer essa associação de novas técnicas e tradição no contexto industrial com outra linguagem? É isso que faz uma obra ser uma instalação? Não, não é. Faz combinações de cores diversas em objetos industrializados? Eu poderia fazer combinação de cores diversas com pintura, por exemplo. Então, isso não faz disso uma instalação. O que faz ser uma instalação é o fato dela ter utilizado os objetos reais.
podemos fazer na escola, por exemplo, uma instalação utilizando mesas, cadeiras, as mochilas, etc. É isso que vai fazer dessa obra uma instalação. Então, a gente fica com a letra B, utiliza objetos reais organizados em um espaço.